Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Black Rain Inc. Hoje é dia de falar de Shigeru Mizuki. Gostando do vídeo, se achar legal, dê like, follow, comente e divulgue para todo mundo o Black Rain Inc. Na edição de hoje falaremos sobre Shigeru Mizuki, um dos mangakas mais icônicos para a formação da cultura popular japonesa e o mais velho que já viveu. Suas obras envolvendo não só o folclore nacional, mas o sobrenatural em geral, além de relatos biográficos controversos sobre sua vida na Segunda Guerra Mundial, foram bem recebidos não só em território nacional como no mundo todo. Shigeru Mizuki, pseudônimo de Shigeru Mura, nasceu na província de Osaka em 1922, 6 anos antes que Osamu Tezuka. O segundo de 3 filhos, seus parentes de lado paternal possuíam negócios e seu pai, que trabalhava na gráfica deles, tentou iniciar sua própria empresa de agricultura em sua cidade natal no interior, no qual falhou e assim teve que viver uma vida mais modesta por lá. Mizuki era considerado uma criança preguiçosa, que odiava estudar e por começar a escola prematuramente, era mais velho e até mais alto que seus colegas, ganhando em brigas e se tornando o líder do seu próprio grupo. Mizuki até mesmo desenvolveu espontaneamente uma obsessão por morte aos seus 5 anos, quase cometendo assassinato ao jogar seu irmão mais novo no mar para ver o que iria acontecer. Para Mizuki, as únicas coisas que o interessavam na escola eram esportes e arte, sendo esse último reforçado pelo fato que Mizuki queria reproduzir as histórias de terror e folclores contados a ele por uma idosa da cidade, a qual ele chamava de Nonomba. Ao se focar mais em seus dotes artísticos, ele consegue atrair a atenção de seus professores de fundamental, garantindo para ele uma exposição com suas artes e repercussão como prodígio no jornal Mainichi Shimbun. Mizuki não quis continuar o resto do ensino fundamental e médio, dizendo que preferia ir para a cidade grande trabalhar e se tornar independente, mas era apenas uma desculpa para se estruturar e iniciar uma carreira artística. Sua mãe não tinha mais interesse em bancar seus estudos, vendo ele como caso perdido, enquanto seu pai decide arranjar um emprego para ele em Osaka. Entretanto, Mizuki não consegue manter este e vários outros empregos por muito tempo, devido sua falta de vontade e atenção. Então seu pai decide de uma vez jogar as cartas na mesa e permitir que Mizuki tente iniciar sua carreira artística. Tendo o apoio do pai, mas ainda precisando trabalhar para se manter, Mizuki decide ingressar na escola de artes. Porém, muitos precisavam realizar o exame admissional, com apenas uma pequena escola em Kyoto permitindo inscrição aberta. Mizuki decide entrar e sente a defasagem do conteúdo da escola, se esforçando para aprender por conta própria e logo deixando o curso ao sentir que sabia mais que os professores. Decidido em fazer um ensino técnico para conseguir a admissão em uma escola de artes, Mizuki consegue entrar em uma escola noturna depois de muita procura, tendo que trabalhar como entregador de jornais durante o dia para seu sustento. Com o início da Guerra do Pacífico e atingindo os 20 anos, Mizuki é chamado para recrutamento, e mesmo possuindo miopia, é convocado para servir, e assim forçado a cessar seus estudos. Sua atitude no exército era a mesma que nos empregos temporários que realizava. Dessa forma, era constantemente punido e visto com maus olhos pelos oficiais e demais soldados. Ao ter que escolher qual regimento ele tinha preferência de ser selecionado, Mizuki escolheu o do sul, achando que iria para as regiões sul do Japão, sendo que na verdade foi selecionado para ser despachado como recruta para Nova Guiné. A frota de navios para Nova Guiné é bombardeada por torpedos, sendo o navio de Mizuki o único a chegar na cidade de Rabaul. O clima para Mizuki na base japonesa se torna pesado, já que ele não era apto para a vida militar e sofria abusos físicos de seu oficial de regimento, conseguindo apenas poucas amizades com alguns soldados, um oficial de outro regimento e um médico, devido ao seu talento para desenhos. Deste ponto em diante, a vida no fronte para Mizuki descamba para o pior, e ele começa a desenvolver uma visão niilista.
Quando em confronto com os soldados do exército dos aliados, seu comandante ordena que o pelotão cometa um ataque suicida devido à perda de terreno. O major encarregado sugere um ataque de guerrilha, mas comete suicídio por ordem do comandante ao desobedecer seus comandos. Mas o ataque suicida é mandado mesmo assim. Mizuki, em ronda noturna, é atacado pelas metralhadoras do exército inimigo e foge do local com vida, pulando no mar e evadindo na selva, tentando fugir dos inimigos que visavam capturar os sobreviventes japoneses. Os demais soldados da tropa não conseguiram sobreviver ao ataque. Após dias na selva, ele consegue retornar à base, onde os soldados se impressionam por ele ter sobrevivido, mas alguns dos comandantes o acusaram de deserção e perda de equipamento, ordenando que ele se suicidasse pela desonra. Mizuki fica enfurecido pela ordem e por tudo que passou, mas apenas evita responder e ignora a ordem. Incapazes de provar de fato sob as regras militares se ele cometeu deserção ou não, e também pelas condições críticas que estava, não o prendem e dispõem tratamento, mas acabam criando um grande desprezo por Mizuki. Não demorou muito até colocarem Mizuki em outra tropa e o enviam selva adentro. Durante o reconhecimento, Mizuki fica resfriado e logo em seguida acaba contraindo malária, começando a delirar com a febre alta. Seus companheiros de tropa são obrigados a levá-lo até chegarem à base, porém as tropas inimigas bombardeiam um acampamento. Mizuki sobrevive e é encontrado com um ferimento grave no braço esquerdo, sendo forçado a amputar o membro sem anestesia e delirando de febre. Resgatado, Mizuki é enviado para a ala de feridos, onde tinha medo que seria esquecido e acabaria morrendo doente além de inválido. Mas acaba recebendo tal tratamento normalmente e consegue retornar às atividades, porém apenas como suporte da base, dado a perda de seu braço. Durante esse tempo, Mizuki faz amizade com a tribo local que servia o exército japonês instalado ali. A tribo Tolai era uma das poucas que tentavam manter bons contatos com os missionários e colonos que viviam na Nova Guiné, se valendo de seus ensinamentos, produtos e segurança, uma vez recebendo os australianos em sua terra. Os japoneses, enquanto não mexiam com os Tolais e se utilizavam de seu suporte, desprezavam os mesmos e evitavam qualquer contato desnecessário com eles. Mizuki, em contrapartida, era interessada na tribo e tentava se comunicar com eles em suas visitas, oferecendo até mesmo cigarros, bebidas e suprimentos. Logo ele consegue a confiança e a amizade da tribo que se dispõe a visitá-lo longe dos olhos dos comandantes e até mesmo tratar de seu segundo caso de malária. Com o fim da guerra, Mizuki aguarda em um acampamento prisional com os demais soldados aguardando ser deportado. Os Tolais oferecem para ele um lugar de honra na tribo e um casamento arranjado para que ele ficasse com eles, como uma espécie de representante perante os demais estrangeiros. Mas um capitão do exército japonês, amigo de Mizuki, o convence a retornar ao país para tratar da saúde e rever os pais, dado que o irmão mais velho de Mizuki, que também serviu o exército como oficial de artilharia, foi julgado por crimes de guerra e executado. Ao retornar ao Japão, Mizuki é obrigado a aguardar por sua cirurgia na região amputada por falta de médicos. Os pais descobrem que Mizuki perdeu o braço ao vê-lo e arranjam maneiras de acomodá-lo, com seu pai tentando arranjar serviços em que ele fosse capaz de realizar. Mizuki se recusou, preferia se dedicar à arte como um serviço. Uma vez que consegue a cirurgia, Mizuki começa a trabalhar na tinturaria do hospital, mas com baixo retorno financeiro. Ele então consegue fazer contato com outros pacientes de guerra e veteranos pobres, se juntando a um grupo informal organizando revendas ilegais de produtos ou cantando músicas de guerra para juntar dinheiro, podendo assim se reestruturarem na sociedade japonesa. Devido à fiscalização do governo e brigas internas, Mizuki abandona o grupo, mas consegue dinheiro o suficiente para arranjar uma licença de peixeiro. Com o dinheiro da peixaria, Mizuki abriu um aluguel de rickshaws e paralelamente revendeu ilegalmente produtos que seu irmão mais novo conseguia negociando com o exército americano. Mizuki tenta conseguir seu diploma
em sua antiga escola noturna com a esperança de se inscrever na escola de arte Musashino, mas acaba rejeitado também. Porém, ao conseguir conversar com a escola de arte sobre a sua situação, a mesma se compadece e decide oferecer a vaga, sendo o aluno mais velho da sala aos 26 anos, aproveitando a oportunidade para estudar o máximo possível enquanto durasse. Em pouco tempo, com a reconstrução do Japão e o crescimento econômico, sua empresa de aluguel acaba falindo devido à alta concorrência que estava sofrendo. Mizuki ainda tenta reviver o antigo grupo de veteranos e angariar dinheiro, mas o plano não vai para frente. Desencorajado, Mizuki começa a abandonar a escola de arte, mas ainda com a intenção de insistir na carreira artística. Começa a trabalhar como artista de kamishibai. Kamishibai é um estilo artístico de rua similar à literatura de cordel, originada no começo do século XX, onde uma ilustração acompanhava um texto que era narrado pelo próprio autor. Era uma alternativa barata e acessível comparada a livros e quadrinhos na época, que ainda eram caros para a população japonesa e considerados luxo. Não se sabe bem a origem exata, mas dado que nasceu no período da Segunda Guerra, onde o Japão recebeu alta influência ocidental, é bem capaz de que pintores e contadores de histórias clássicas japonesas perderam espaço na sociedade e tentaram ganhar a vida com apresentações de rua. Isso é reforçado pelo fato que, ao começar a ganhar popularidade, alguns editores independentes que agiam como brokers de kamishibai começaram a surgir, contratando a baixo custo escritores e artistas para produzirem histórias, enquanto narradores apresentavam nas ruas e vendiam doces para a molecada que assistia. Não era necessário que fossem histórias folclóricas, sendo que o kamishibai mais famoso foi Golden Bat de 31, conhecido aqui no Brasil pelo anime sessentista do Fantomas, o primeiro super-herói japonês. O kamishibai se tornou bastante popular entre o começo dos anos 30 e final dos anos 50, quando finalmente as televisões e demais mídias começaram a se tornar acessíveis e esse estilo se tornou ultrapassado. Mizuki, que havia conseguido um serviço na pousada Mizuki, local onde tirou seu pseudônimo, observa a popularidade do estilo kamishibai e vê uma oportunidade de trabalhar com sua arte, conseguindo um trabalho oferecido por um editor do meio. Com base nas histórias que tinha ouvido na infância, Mizuki começa a desenhar contos originais e adaptações de contos existentes por outros autores, apresentando-os na rua quando não estava trabalhando na pousada. Foi nessa época que Mizuki começa a ter suas primeiras ideias para futuramente lançar o seu mangá mais famoso, Gegege no Kintaro. Em 1954, o chefe de Mizuki sugeriu que ele adaptasse o kamishibai Hakaba Kitaro de 1933, criado por Masami Ito. Baseado em uma lenda yokai de mães que morrem ao dar à luz a seus filhos, a história ganhou popularidade o bastante para rivalizar com o Ougon Bat da época. Mizuki, então, ao conseguir permissão de Ito, começa a pensar uma maneira totalmente diferente de contá-la, dividindo-a em 4 histórias diferentes, porém nenhuma delas logrou sucesso. Entretanto, Mizuki gostou das ideias que teve e planejava reciclar os conceitos para uma futura revisita. Não demorou muito para que Mizuki notasse o crescimento do mercado de mangás, além da popularidade de Osamu Tezuka e o fato que artistas amadores estavam publicando suas histórias através das redes de Kashinhon, lojas que alugavam livros e revistas para a classe trabalhadora japonesa. Vendo que não havia mais prospectos no kamishibai, Mizuki logo procura uma rede de Kashinhon para trabalhar, conseguindo uma vaga na Togetsu Shobo. Nela, Mizuki lança sua primeira história totalmente original em mangá, Rocketman de 57. Era um tipo de rip-off do Super-Homem. A diferença é que o protagonista era um cientista japonês que se funde a um parasita e ganha superpoderes, combatendo um cientista rival que tenta dominar o mundo usando um robô gigante. Porém, em 60, Mizuki inicia uma revista chamada Yokai Legends, em que uma das histórias era uma releitura de Hakaba no Kintaro, chamada Ghost Family. Este considerado um protótipo de Gegege no Kintaro,
porém seu conteúdo era mais pesado e assustador para crianças. Uma segunda edição foi lançada, mas acabou sendo cancelada pela baixíssima popularidade. Mizuki implora para relançar a história e consegue mais uma chance, relançando novos contos com o nome de Hakaba Kitaro, usando conceitos reavaliados que Mizuki recauchutaria futuramente. A Togetsu começa a sofrer problemas financeiros e Mizuki é demitido, logo pulando para a concorrente Sanyo. Incapaz de continuar com o título antigo, ele muda para Kitaro Yawa e lança histórias inéditas até 64. Nesse meio tempo, os pais de Mizuki recebem contato de uma família de comerciantes chamada Izuka. Sua filha mais nova, Nunoe, era responsável de cuidar da avó. Uma vez que essa faleceu, os pais a queriam desposá-la, mas não conseguiam arranjar pretendentes porque ela já tinha passado da idade de casamento. Foi então que um tio dela sugeriu entrar em contato com a família Mura, pois tinham posses consideráveis e ele mesmo era casado com uma parente distante da família. Os Izukas entram em contato com vários membros da família Mura, e ao descobrirem que havia um homem que ainda não se casou, no caso sendo Mizuki, perguntam sobre os pais dele. Sem pesquisarem a fundo sobre os pais de Mizuki e com pressa em casá-la, fazem a proposta de casamento arranjado. Vendo a oportunidade de melhorar a condição de Mizuki, os pais o instruem a fazê-lo parecer bem de vida e não falasse nada sobre suas condições precárias. Mesmo com certa relutância, Mizuki decide participar do golpe do baú. Uma vez casados rapidamente, apenas 5 dias depois do encontro, Nunoe logo descobre que Mizuki era um pobretão vivendo apenas com o salário de desenhista. A família dela, apesar de furiosa com a descoberta, era incapaz de voltar atrás no casamento devido ao medo de sujar a reputação, apenas cortando os laços com a família de Mizuki. Nunoe insiste em tentar levar o casamento, continua vivendo com ele, tendo que penhorar seus próprios bens, já que a família não ajudaria com 1 centavo e ela tinha ainda que sanar as diversas dívidas que Mizuki possuía. Gradualmente ela começa a se interessar no trabalho de seu marido, em sua vontade de fazer sucesso como desenhista, decidindo aprender um pouco e ajudar ele no que podia com tarefas básicas de edição. Em 65, Mizuki migra com Kintaro para o Weekly Shonen Magazine, da Kodansha, após um editor olheiro encontrar uma de suas revistas. Mizuki mantém o título Hakaba no Kintaro até 1967, renomeando-a finalmente para Gegege no Kintaro. Dada a demografia mais ampla que a revista atingia, Mizuki reforça na criação de uma leitura mais amigável para as crianças. O primeiro enredo de Togetsu de Kitaro girava em torno de um garoto yokai deformado que trazia desgraça aos humanos sem intenção. Seu traço sendo um pouco mais realista e assustador, com contos mais viscerais envolvendo outras criaturas do folclore japonês. Com a recepção negativa, Mizuki começou a adotar um traço mais infantil e um enredo mais convidativo na versão Sanyo, introduzindo personagens como Nezumi Otoko, Homem-Rato, e Nekomuzume, Garota Gato. Já na Kodansha, Kitaro é escrito neste formato como um garoto zumbi, o último de sua família, que tem interesse no mundo ao seu redor e que busca a coexistência de humanos e yokais. Ele é acompanhado de seu pai Medama Oyadi, traduzindo seria Pai Olho. Um olho que antes era um zumbi que perdeu o corpo e serve como um conselheiro para Kitaro. Foi através de Gegege propriamente que Mizuki começa a trabalhar com suas ideias de pacifismo, igualdade e críticas ao autoritarismo, mesmo que de maneira lúdica. Além disso, em um mercado que até o momento se inspirava em ideias ocidentais para fazer mangás de ficção científica, Mizuki acabou quebrando o molde da época, reintroduzindo os contos folclóricos sobrenaturais de uma maneira divertida e até controversa, algo que o Kamishibai não teve sucesso. Para Mizuki, o termo yokai englobava até as criaturas do folclore ocidental, que também não eram muitas no mangá, limitadas ao Drácula, Frankenstein, etc. Para simbolizar o potencial universal dos humanos no geral, os yokais em si só apareciam em épocas de paz e não em guerra, e se houvessem yokais do mal para dominar os humanos, teriam yokais que lutariam contra
para manter a convivência, que era representado por Kitaro e sua turma de yokais do bem contra as forças autoritárias do vilão recorrente Nurari-hyon. A arte, enquanto mais kawaii, continua lembrando as artes tradicionais de yokais encontradas em livros japoneses através do estilo sujo de Mizuki. A popularidade de Gegege foi tamanha que muitos autores se encorajaram a produzir mais mangás sobrenaturais na época, como por exemplo o próprio Tezuka, que observou o sucesso de Gegege e tentou contra-atacar através de Dororo em 67. O Nagai se inspirou nos trabalhos de Mizuki desde a época dos Kashinhons, sendo uma das suas maiores motivações para desenhar os mangás de cunho ocultista e demoníaco, como o título de Goku, que representava o inferno e todas as almas condenadas sendo torturadas pelos demônios. De vez em quando, Mizuki fazia alusões ao seu desejo obsessivo de retornar à Nova Guiné e viver com os Tolai. Até mesmo um dos interesses românticos para Kitaro era uma garota da tribo em uma das tramas. Mesmo em uma editora grande, Mizuki ainda trabalhava com as poucas redes de Kashinhon que tinha contato, aos poucos migrando suas obras para Kodansha e até mesmo incorporando conceitos delas em Gegege, e agora citarei os de mais destaque. Kappa no Sanpei, de 61, é sobre um garoto que vai morar no interior com o avô e acaba conhecendo uma tribo de Kappas, uns yokais dos rios com quem acaba criando amizades. Alguns personagens dessa série acabam fazendo pontas em Gegege no Kitaro. Exemplo maior é o personagem Shinigami, que depois aparece em Gegege e recebe seu próprio mangá na Kodansha, intitulado Salaryman Shinigami em 71. Akuma-kun, de 63, é um exemplo sobre um garoto prodígio que aparece a cada 10.000 anos com o poder de controlar demônios e que deseja unir as duas raças em harmonia. A trama envolve vários temas cristãos e ocultos, até mais que os orientais, com direito a uma ocarina do rei Salomão que controla demônios, 12 apóstolos que protegem o garoto Akuma-kun e um doutor chamado Fausto que apresenta ao garoto seu potencial. A ideologia de Akuma-kun acaba sendo depois transferida para as histórias de Kitaro, lembrando que Akuma-kun chega a fazer até mesmo referência à lenda do Saci Pererê. Mizuki também acabou chamando a atenção do editor independente Katsuichi Nagai, o criador da revista alternativa Garou, que eu comentei sobre o vídeo a respeito do gênero Gekiga e o recém-falecido Takao Saito. Nagai tinha galgado nessa área desde que voltou da Manchúria no final da Segunda Guerra Mundial, abrindo uma pequena livraria e depois convertendo em uma loja Kashinhon, tudo isso com o objetivo de adentrar o mercado de mangás. Ao perceber a aparição de autores que iam opostos às regras padrões dos mangás da época, estes queriam se denominar autores de Gekiga, começa a sondá-los e convidá-los a publicar suas obras em sua empresa. Um deles seria Sanpei Shirato, antigo artista de Kamishibai e depois nome-chave do movimento Gekiga, ao criar a obra Kamui em 64. As ideias de Shirato acabaram caindo nas graças de Nagai, esse então oferecendo a oportunidade de promover suas obras em uma parceria. Com a queda das Kashinhons, Nagai e Shirato criam a revista Garou em 1964, com o intuito de manter viva a oportunidade para autores aspirantes que não se encaixavam nos moldes do mercado mainstream. Nagai tem contato com as obras de Mizuki e o chama com o interesse de publicar suas obras menos comerciais. Mizuki acaba gostando da ideia, criando amizade com Nagai e Shirato, além de reciclar várias de suas obras antigas de Kamishibai e Kashinhon para publicação na Garou, sendo dos maiores contribuintes da revista ao lado do próprio Shirato. Vale mencionar que a popularidade da Garou nas baixas rodas chama novamente a atenção de Tezuka, que decide criar a revista Kon em 1967 para rivalizar com a Garou, assim motivando outros a fazerem o mesmo. Mizuki também criou vários one-shots na segunda metade dos anos 60 e começo dos 70, valendo mencionar a obra The Miracle's Notebook, de 1973, sobre um caderno que é capaz de matar as pessoas ao escrever o nome dele. O conceito é definitivamente idêntico ao de Death Note, apesar da dupla Tsugumi Oba e Takeshi Obata negarem que conheciam este mangá. Algo similar ao Leiji Matsumoto e o Yoshinobu Nishizaki negarem que conheciam a obra Yamato de Ikki Kajiwara.
Durante os anos 70, Mizuki está no auge de sua fama através de Gegege, que no momento continuava com várias adaptações em anime e filme. Com o mangá finalizado em 69, decidido em contar sobre sua própria vida, ele começa a criar autobiografias de suas experiências como soldado e também de sua infância no formato mangá, seguindo o gênero Gekiga. Mizuki também, em 1971, acaba criando o mangá Gekiga Hitler, uma dramatização sobre o ditador alemão Adolf Hitler. Tezuka, sempre mantendo os olhos e ouvidos ao que acontecia no mundo dos mangás e não querendo ficar para trás, ouve falar sobre a obra e se motiva a criar as biografias Adolf e Buda, decidindo partir para o campo dos Gekigais, já que suas antigas obras ao estilo Disney estavam ultrapassadas. Os anos 80 e 90 presenciam quase nenhuma obra de Mizuki, sendo a única de renome uma biografia sobre a Era Showa, lançada coincidentemente próxima da morte do imperador Hirohito em janeiro de 1989, fechando assim a Era Showa e iniciando a Era Heisei. Mizuki já se mantém fora de atividade, focando seus esforços em completar sua autobiografia definitiva, na qual se manteve incompleta ao morrer em 2015. Após esse ponto, sua esposa Nunoe se mantém detentora dos direitos da série Gegege, até mesmo lançando uma autobiografia de sua vida com Mizuki e suas duas filhas no começo de sua carreira. De tempos em tempos, as adaptações em anime e live action ocorrem, com a versão mais recente sendo a de 2018. A influência de Mizuki é um dos fatores principais para muitos mangás, animes e jogos com temáticas sobrenaturais a partir dos anos 60. Além disso, sua participação como um dos pilares do Gekiga com suas experiências de vida renderam bastante repercussão para críticos fora do Japão que o colocaram ao lado de Tezuka, Kazuo Koike, entre outros influenciadores do mercado. E esse foi o especial do Shigeru Mizuki. Bom pessoal, eu agradeço muito a atenção de vocês e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!